Bom dia a todos e todas. Agradeço aí as pessoas organizadoras desse evento pela oportunidade de estar aqui, fazer essa comunicação. De bom modo, também agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie, principalmente o Núcleo de Estudos do Protestantismo, e tenho a oportunidade também de participar desse núcleo e trazer um pouco, a síntese. Claro que a gente sempre acha que tem coisas a mais para apresentar, mas uma pequena, breve síntese da pesquisa do meu doutoramento. Ok, vou falar no assunto. A minha pesquisa de doutoramento em Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que tem justamente esse tema da revolução ecumênica na América Latina. Vale a pena aqui destacar e registrar que o espírito revolucionário da Reforma continua presente no protestantismo na América Latina em pleno século XX. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Bom, indo para as partes metodológicas, vamos dizer, para a gente situar exatamente do que se trata, do que exatamente estou falando, eu faço algumas delimitações, né? É óbvio que existem não só um conceito de ecumenismo, mas alguns conceitos de ecumenismo, né, do que vem a ser ecumenismo, inclusive até do que não vem a ser ecumenismo. Algumas pessoas até arriscam alguns conceitos equivocados e atribuem isso ao ecumenismo, de fato não é. Mas o movimento ecumênico, que é exatamente o meu objeto específico, está delimitado, sintetizado dessa maneira, conforme está colocado, né? Busca pela unidade visível do cristianismo e a responsabilidade social cristã. Essa parte de responsabilidade social cristã vem nesse período que eu pesquiso, de maneira muito clara. Antes, isso era provavelmente traduzido com assistencialismo, que o cristianismo protestante, principalmente, fazia no Brasil, América Latina, como um todo. Então, o que eu estou trabalhando em termos de conceito dentro desse universo vasto do ecumenismo é movimento ecumênico como unidade visível, porque os cristãos e cristãs têm uma unidade clara, nata, no princípio, mas aí a questão da unidade visível mesmo, em ações concretas, de maneira concreta, e também a responsabilidade social cristã. Em termos de recorte temporal, a pesquisa está circunscrita especificamente entre os anos de 1954 e 1973. Por quê? 1954, com a segunda Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, em Evanston, nos Estados Unidos, tem como tema Cristo, a esperança para o mundo. É nesta Assembleia que é considerado por muitos especialistas como a virada de chave do movimento ecumênico, que eu proponho como tese a revolução. É quando os cristãos, majoritariamente, muito majoritariamente, protestantes, vão se preocupar, se ocupar, agir, refletir sobre a responsabilidade social da igreja. Então esse é um período que eu chamo de virada de chave da revolução. Então entre 54 e 73. Por que 73? Porque a principal instituição que eu estou estudando, que é a Igreja e Sociedade na América Latina, que é ISAL, vai encerrar as suas atividades em 73 com o golpe militar no Chile, que foi o último abrigo institucional de Igreja e Sociedade na América Latina. Então, por isso que esse é um período que eu fiz um recorte temporal nesse período aí, entre 50 e 70. O recorte espacial, que em lugar a gente vai estar pesquisando isso? Principalmente, basicamente, Argentina, o analfabeto, Brasil e Uruguai. Nesses países onde estão as pessoas que eu chamo de intelectuais ecumênicos revolucionários. Aí reside a maioria, ou seja, grande a influência desses intelectuais desses três países e que são, assim, as principais lideranças de igreja e sociedade da América Latina. Portanto, aí está as nossas delimitações para a gente ter uma ideia.
Muito bem, quais são os antecedentes? Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei um período anterior também do movimento ecumênico, que eu chamo na minha dissertação de mestrado como o movimento do Panamá. O movimento do Panamá, em rapidíssimas e breves palavras, começa na América Latina em 1916 com o Congresso Panamá, que, segundo as agências missionárias que atuavam na América Latina, as agências, as lideranças missionárias protestantes, a decisão do Congresso de Edimburgo, Congresso de Missões, o Congresso Missionário de Edimburgo, em 1910, considerar o continente latino-americano suficientemente cristianizado pela presença secular, de vários séculos da Igreja Católica Apostólica Romana, é muito. Então, algumas lideranças, principalmente Robert Spears, um presbiteriano que residia em Nova York, convocou uma reunião para fazer um congresso sobre a obra cristã protestante na América Latina. O nome foi exatamente esse, Congresso da Obra da Ação Cristã na América Latina, entre os dias 10 e 20 de fevereiro, no Panamá. Só um fatozinho pitoresco, muito breve. Esse congresso ocorreu em território dos Estados Unidos da América, no Panamá. Porque o bispo do Panamá diz aqui: evento protestante no Panamá, não autorizo. Aí eles fizeram uma manobra, como tinha a possessão dos Estados Unidos do canal do Panamá, o congresso foi feito dentro do canal do Panamá, que naquela época era uma possessão dos Estados Unidos, e aí foi possível fazer entre 10 de fevereiro de 1916. Bom, esse movimento vai se desdobrar. Nesse momento é um movimento assim de lideranças dos Estados Unidos ou da Europa, missionárias, que vão dizer como é que tem que ser feita a ação missionária, portanto, ecumênica. Ou seja, o primeiro grande objetivo da ação ecumênica na América Latina é uma ação missionária evangelística. Como é que deve ser? Depois se desdobrou no Congresso de Montevideo, em 1925, que as lideranças que convocaram ainda eram majoritariamente estadunidenses, ou seja, estrangeiras do universo latino-americano, mas há um avanço, que a língua oficial deste Congresso de 25 em Montevideo já é o espanhol. De 1916, todo ele foi em inglês, inclusive os informes, os relatórios todos, se vocês forem pesquisar no governo, você pode encontrar, todos estão em inglês, quem presidiu, quem falou, tudo está em inglês. E em 1929, já um maior avanço, que toda a convocatória, toda a liderança, toda a documentação, todo o processo, informe relatório posterior, está totalmente em espanhol. É um processo de que alguns especialistas chamam de latinização do movimento ecumênico na América Latina, ou seja, onde os latino-americanos, as pessoas latino-americanas, assumem esse movimento, se apropriam desse movimento sem uma tutela maior. Ainda que existe a tutela financeira, existe uma frase, me permito colocar aqui no popular, que quem paga a banda, escolhe a música. Ainda que isso exista. Nesse processo, há a constituição também dos Conselhos Nacionais de Igreja, que é um processo também de evolução do movimento ecumênico. Em 1927 tem o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Protestantes ou Evangélicas, como utilizava a expressão no México. Em 1934, a Confederação Evangélica do Brasil, que é a confluência de outras organizações e iniciativas que já haviam, que é a Confederação Brasileira de Cooperação, começou seus trabalhos em 1917 como uma consequência direta do Congresso Panamá. E tem uma coisa bastante curiosa: havia o Conselho de Conciliação nesse Comitê Brasileiro de Cooperação. Se havia alguma intriga entre duas igrejas de algum campo missionário, esse era o tribunal para tentar, de maneira conciliatória, resolver. Olha, eu comprei o terreno primeiro e comecei a construir a igreja primeiro. Por que você foi lá? Não, o Cristine construiu. Estou brincando, alguns fatos assim, só para a gente ter uma ideia. Então, esse foi o processo. 34 no Brasil, 38 na Argentina, que foi a Confederação Argentina de Igrejas Evangélicas, depois transformou-se em Federação em 57. No Uruguai, 1956. Então, ao redor da América Latina, vamos constituindo, então, isso eu chamo como o movimento do Panamá, ou seja, que atuou ao longo desse processo. Quais são os dois principais eixos que eu coloco na minha dissertação de mestrado, que são, assim, elementos convocatórios, são elementos que as pessoas, os cristãos protestantes, se engajam nesse processo. São dois elementos importantes: o combate ao monopólio religioso
que era da Igreja Católica Apostólica Romana. E outra era a unidade na propaganda evangélica, ou seja, o projeto missionário evangelista, como ampliar a nossa membresia em solo latino-americano. Ou seja, a principal característica era tornar-nos, naquela época, unidas como protestantes, para aumentar a nossa participação na sociedade latino-americana. Eram dois motes, vamos assim dizer, do movimento ecumênico nesse período. Até início dos anos 50, esse era o ideal, né? Esses dois temas eram o que convocava o movimento ecumênico. Um outro antecedente importante é que depois dos congressos, que foi 16 Panamá, 25 Montevidéu, 29 Havana, começou-se, as lideranças evangélicas protestantes da América Latina começaram a convocar o que se chamou como CELA, Conferência Evangélica Latino-Americana, para discutir os principais temas, dificuldades, avanços e etc., ainda com o ideal missionário. Então, a CELA 1949 é um marco interessante porque pela primeira vez o tema direitos humanos consta em uma conferência protestante. Direitos humanos. Isso é um marco bastante interessante. Antes não havia discussão nem com esse tema, e tampouco exatamente falando textualmente tema sobre direitos humanos. Falei já sobre a latinização, só para que essa latinização vai ter o processo, o ápice aí na segunda metade da década de 50. Essa latinização que o Fábio estava falando, ou seja, que as lideranças latino-americanas vão se apropriando desse movimento. São as lideranças, principalmente, as pessoas protagonistas dessa revolução ecumênica são principalmente oriundas, essas pessoas são principalmente oriundas dos movimentos ecumênicos de juventude. Dois exemplos aí: Federação Universal dos Movimentos de Estudantes Cristãos, União Latino-Americana da Juventude Evangélica, que depois virou, a partir de 1947, na terceira Assembleia da ULAD, Juventudes Ecumênicas. Então, as principais lideranças que estão lá na Revolução são oriundas desses dois movimentos. No Brasil tinha a UCB, que era o braço brasileiro da ULAD, que é a União Cristã de Estudantes do Brasil. A ACA também, que era a Associação Cristã de Acadêmicos, enfim. Então, teve grande influência esses movimentos de juventude, juvenis, no movimento ecumênico, nessa revolução ecumênica. O movimento de filiação, que vai constituir o Conselho de Igreja em 1948, que começa na Europa em 1925. Uma outra influência é a Assembleia, como já falei, a Assembleia de Livingston, em 1954, e os setores de responsabilidade social, ou seja, esses setores, à luz e sob influência de lideranças, vou citar o nome de uma pessoa, Richard Shaw, começam a criar setores de responsabilidade social da igreja nos conselhos de igreja, principalmente, como eu falei, inscrito aí o Cone Sul, Argentina, Brasil e Uruguai, ou seja, Federação Argentina de Igrejas Evangélicas, Confederação Evangélica do Brasil, Federação de Igrejas Evangélicas do Uruguai. Agora vamos exatamente ao ponto, a questão da Revolução Ecumênica. Por que eu afirmo que é uma revolução? Porque é uma mudança clara de paradigma nesse momento. Ou seja, a ação do movimento ecumênico passa de uma ação evangelística, ou seja, do evangelismo, conseguir trazer pessoas para a igreja, para o engajamento da transformação social. Ou seja, o centro se desloca de ação protagonista da igreja para aquilo que a gente pode afirmar que foi uma das referências das referências daquela época, dessas intelectuais, que era a Missio Dei, ou seja, a ação de salvação pertence a Deus, ou seja, a igreja é só um instrumento. Quem dá a agenda missionária é a sociedade. Não vamos lá propor uma agenda, mas a sociedade nos dá a agenda no que missionariamente nós temos que saber.
cirúrgica. Israel reúne os intelectuais. Por que eu coloco que Israel reúne? Porque em um determinado momento o status quo das lideranças das igrejas começam a se incomodar fortemente por essas lideranças jovens que começam a ocupar o espaço de liderança, que aos olhos dessas lideranças mais conservadoras é um espaço que era deles e ninguém podia tomar. Então o espaço do movimento ecumênico torna-se um espaço, por consequência disso, também eclesiástico, ou seja, o espaço da igreja passa a não ser mais o espaço dessas lideranças. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque senão eu não vou conseguir cumprir o tempo. Bom, deixa eu passar aqui. Muito bem. Aí eu coloco um quadro comparativo justamente para reforçar essa ideia da mudança, né? Porque da revolução. CCLE é Comitê de Cooperação para a América Latina, que era a principal instituição do movimento ecumênico naquele período anterior à década de 50, que é o do movimento do Panamá. Ele coordenava as ações ecumênicas na América Latina. E ISAL, que é a Igreja e Sociedade da América Latina, que é a instituição ecumênica protagonista da Revolução Ecumênica. Então eu coloco um comparativo muito rapidamente, vou falar sobre ele. Qual era o objetivo de CCLA promover no movimento ecumênico? Missão evangelística. ISAL, responsabilidade social. Quais eram os temas? CCLA, unidade da propaganda evangélica e combate ao monopólio religioso. ISAL, transformação social. O empobrecimento da sociedade, as injustiças sociais, as desigualdades devem ser transformadas. Nós não podemos nos conformar com isso, nós devemos levantar uma voz profética diante dessa realidade. Qual era a estrutura do movimento ecumênico anterior à Revolução? Uma estrutura voltada para a igreja. Como é que é a estrutura? Como é que a gente amplia o número de igrejas? Como é que a gente aumenta a nossa presença como igreja protestante? Depois, voltada para a sociedade. Quais são as demandas, as necessidades da sociedade? De acordo com essas necessidades, nós montaremos projetos, estrutura pessoal para poder trabalhar com isso. Qual era o foco? A igreja era o centro do debate teológico. Tudo girava em torno da igreja. Qual que é o foco? A sociedade. Ele é objeto de reflexão e ação. Aqui no período fazer uma citação muito breve do Cláudio Ribeiro, um especialista que pesquisa sobre essa área também. Ele faz uma leitura muito bacana com a qual eu também concordo. O mundo é quem dá a agenda missionária para as igrejas e a comunidade é canal de solidariedade, partilha e serviço. Quais eram os referenciais teóricos anteriores à Revolução? A reflexão teológica para a ação missionária evangelística. Depois, na Revolução Ecumênica, conceitos teológicos em aproximação e diálogo com conceitos do socialismo, especialmente o marxismo. Mais especificamente, alguns elementos da luta de classe. Existem algumas publicações, inclusive, cristãos marxistas, cristão e marxismo e assim por diante. Eu ainda estou me aprofundando, por isso que eu coloco diálogos e aproximações entre cristianismo e marxismo. Não dá para afirmar que eles eram marxistas ortodoxos, mas enfim, há uma aproximação e diálogo. O engajamento eclesiástico anterior era forte e intenso das comunidades locais. Depois não, foi de relação, foi de distanciamento, isolamento, onde essas lideranças não encontravam mais o espaço para estar tanto no espaço de igreja quanto na militância do movimento. Liderança era principalmente teólogos e pastores, antes da Revolução, depois lideranças leigas de maneira geral, sociólogos, outros profissionais liberais e também teólogos, obviamente. Bom, muito brevemente, existem várias consequências dos desdobramentos que a gente pode verificar na atual sociedade, que é consequência desse período, né? Criou-se, depois, na década de 80, entidades ecumênicas de serviço. Dois exemplos. No Brasil, por exemplo, SESI, que é Coordenadoria Ecumênica de Serviço, e Diaconia, que trabalha com diaconia principalmente no Nordeste. A sociedade civil da América Latina se organizou, sistematizou seu trabalho e aumentou sua presença na sociedade a partir do evento da Revolução Ecumênica, ou seja, do terceiro setor. As ONGs crescem sobremodo na década de 80 e 90 do século XX em consequência disso.
Muitas conquistas dos direitos humanos, consolidação da abertura ecumênica, né, na seguinte perspectiva. Há um conceito muito forte no movimento ecumênico hoje, que o movimento ecumênico tem 3 dimensões: unidade cristã, unidade das pessoas, diálogo entre as pessoas de fé, porque não dá para ter uma unidade de fé com alguém que é do candomblé, por exemplo, mas eu posso manter com ele um diálogo e uma ação concreta de transformação social. Eu posso respeitar a religião dele, eu devo respeitar a religião dele, né? E para além disso, também um diálogo e responsabilidade com toda a criação por cada pessoas que desejam. Então, existe hoje o conceito das 3 dimensões. Falar só brevemente sobre o PIDES, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi colocado em votação na ONU em 66 e que foi implementado em 76, e hoje é muito forte no movimento ecumênico a promoção, defesa e garantia dos DESCAs, direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Isso é uma plataforma muito forte no movimento ecumênico em decorrência desses desdobramentos. Professor, pode cortar o meu tempo, que agora eu vou fazer o merchan do nosso grupo. Nós faremos falando sobre reforma e tudo mais, dia 23, aos brasileiros e brasileiras que aqui estão, dia 23 de novembro, na Universidade Mackenzie, vamos fazer um simpósio sobre as outras faces da reforma protestante. Estão todos e todas aí convidados e convidadas. Está aí meu contato, eu agradeço mais uma vez, desculpe por esperar um pouquinho de tempo. Muito obrigado, foi boa a sua apresentação, bem claro.